familiar. So if you don't know by now, then you should probably get familiar. Ora, bem-vindos a mais um evento da Associação de Atletismo de Lisboa, aqui online. Dizer-vos que vamos tratar do desporto infantil-juvenil, a ligação entre o desporto escolar na versão atletismo, na vertente atletismo, e também a ligação com os clubes. E aqui ao lado esquerdo tenho o professor Carlos Ribeiro, coordenador regional de Lisboa e Val do Tejo do desporto escolar. Do lado direito tenho o Celestino Semedo, treinador de formação da SEPRA, também do Sporting Clube Portugal. E dentro do momento chegará aqui connosco o Paulo Barrigana. Ele está a terminar o treino, também veio do estrangeiro e está aqui a andar de um lado para o outro. Lá em cima em Braga temos o professor Zé Costa, que é o responsável juvenil, técnico nacional de juvenil do desporto federado da Federação Portuguesa de Atletismo. E vamos então aqui começar este nosso encontro, falando já diretamente aqui para o Carlos Ribeiro, o coordenador do desporto escolar, para ele nos falar aqui um pouco dos números do desporto escolar, porque muitas das vezes nós vimos tantos meninos a fazer desporto escolar, mas a nível nacional os números são muito elevados e é bom que a gente os ouça de quem sabe. Carlos. Então, muito boa noite a todos. Desde já obrigado pelo convite que me foi feito para estar aqui presente nesta conversa de um tema que eu considero bastante interessante e importante para nós todos. Em relação aos números do desporto escolar, muito teríamos para falar, certamente. O que eu posso dizer é que gostávamos de ter números maiores ainda, como intuito, penso eu. Agora, também será importante eu aqui deixar bem frisado que os números do desporto escolar não são aqueles que muitas vezes se têm ouvido falar, porque as pessoas acabam por ter uma visão, eu diria um pouco redutora do desporto escolar, porque quando pensam e quando falam de desporto escolar, na grande maior parte das vezes, acabam por estar a pensar única e simplesmente no nível 2 do desporto escolar, que são os grupos equipa das pessoas, neste caso dos jovens, que trabalham com os professores, que treinam com os professores e que vão às competições. Ora, eu diria que isso é apenas uma parte do desporto escolar, porque o desporto escolar, graças a Deus, cresceu, diversificou-se, tornou-se transversal aos interesses dos jovens e hoje em dia o desporto escolar é muito mais do que o nível 2, que é o nível de treino e competição. Isso é apenas um dos objetivos do desporto escolar, é verdade que é, mas o desporto escolar tem muito mais objetivos. O desporto escolar serve para estimular a prática da atividade física, serve para trabalhar os valores e os princípios da cidadania, serve para, de certa forma, dar formação aos jovens para a promoção do sucesso desses mesmos jovens na escola. Todos nós sabemos, há N estudos que comprovam que um jovem que faça atividade física tem muito melhores resultados escolares. E, portanto, o desporto escolar dá resposta a tudo isto. E dá resposta de que forma? Dá resposta para além dos grupos de equipa de nível 2, temos também os grupos de equipa de nível 1, ou seja, não são grupos de equipa, mas sim a atividade interna, que são todos os torneios, eu diria que é toda a atividade física que é feita na escola de forma organizada, com regras, com professores a orientar. E o desporto escolar trabalha nesse âmbito também. E isso são muitos jovens, se fôssemos contabilizá-los todos, são milhares de jovens neste país a trabalhar na atividade interna das escolas. Para além disso, tem também os centros de formação desportiva. Centros de formação desportiva que, posso-vos dizer, na região de Lisboa e Val do Tejo, estamos a falar de 3 centros de formação desportiva. Mas no país inteiro tem 7 centros de formação desportiva. E um centro de formação desportiva, também é importante aqui clarificar que trabalha não só para a optimização, para o rendimento desportivo, para o treino, para a performance desportiva. Para além disso, os centros de formação desportiva também dão resposta na formação. Os centros de formação desportiva formam os professores, formam os juízes. Portanto, os alunos vão aos centros de formação desportiva muitas vezes para terem formações de juízes árbitros de atletismo. Portanto, um centro de formação desportiva acaba por dar respostas variadíssimas dentro do desporto na escola.
ok? Dentro do desporto na escola. Também o primeiro contacto com a modalidade. Hoje em dia são centenas de jovens dos nossos países que vão aos centros de formação para terem um primeiro contacto com a modalidade. E concretamente aqui no atletismo, infelizmente ainda temos que dizer isto, há muitos jovens do nosso país que nunca pisaram uma pista de sintético. E os centros de formação desportiva do desporto escolar permitem que os jovens deste país, muitas vezes ou em visitas de estudo ou com os seus professores de educação física, vão aos centros de formação desportiva, que normalmente estão sediados numa pista de atletismo com sintético, e esses jovens têm aí um primeiro contacto também com uma pista de atletismo e com a modalidade. Portanto, tudo isto são saídas, são possibilidades que o desporto escolar hoje em dia oferece aos jovens deste país. Para além disto, também ainda tem os projetos complementares. E posso dizer que neste momento o desporto escolar tem cerca de 9 projetos complementares. E desses 9 projetos complementares, 3 deles trabalham muito diretamente com a modalidade de atletismo. Ou seja, concretamente, o corta-mato é um dos projetos complementares do desporto escolar, e posso aqui dizer que o corta-mato é a prova rainha do desporto escolar. É uma atividade que é transversal a todas as escolas do nosso país. Se há uma escola ou outra que pode não estar presente, foi porque teve algum problema. Porque, à partida, todas as escolas do nosso país, normalmente, e os seus jovens, participam nos corta-matos do desporto escolar de norte a sul do país. Estamos a falar de dezenas de corta-matos, porque temos a fase de escola, corta-mato na escola, temos a fase conselhia, temos a fase regional e terminamos com um corta-mato nacional, em parceria até com a Federação Portuguesa de Atletismo. É sempre importante frisar também esta situação. Portanto, isto são centenas, milhares de jovens no nosso país em contacto com a atividade física e que muitas vezes não são contabilizados nos números que se vão falando. Quando se fala que o desporto escolar, que é apenas 10 a 12% dos jovens do nosso país que estão na escola, na idade escolar, que fazem desporto escolar, eu diria que os números que nós temos são muito acima disto. Porque, como vemos, todas estas vertentes do desporto escolar que eu aqui falei, trabalham com os jovens da escola. Ou seja, os jovens estão em atividade esportiva orientada, portanto, estão a trabalhar no desporto escolar. E isto dá-nos um número muito superior aos 10 ou 12% que se vai falando aqui ou ali, porque acabamos por estar apenas e só a olhar para os grupos de equipa de nível 2. Volto a frisar que o desporto escolar não é só isso. E agora é a vez de ligarmos a Braga. Vamos falar com o professor José Costa, ouvindo agora o Carlos primeiro. Vamos falar com o José Costa e dizer também que já está aqui connosco o Paulo Barrigana, ele que veio diretamente do treino para aqui, já está aqui junto de nós. Vamos lá então passar ao José Costa de Braga, porque fazemos a ligação, a apresentação do desporto escolar, aqui muito bem explanada aqui pelo Carlos Ribeiro, e pelo nosso coordenador regional aqui do Lisboa e Vale do Tejo. Agora vamos falar com o técnico nacional de juvenil da Federação Portuguesa de Atletismo, que também nos vai dar a sua versão, não é da história, é da realidade, é a história da nossa modalidade, que tão rica é, e depois a seguir vamos aqui abrir o debate com o Celestino e Barrigana, eles que estão no terreno aí a trabalhar para fabricar futuros campeões. José Costa, boa noite. Boa noite a todos. Eu gostaria por começar por cumprimentar o Luís Uso, presidente da Associação de Atletismo de Lisboa, que tem nos anos mais recentes feito um trabalho notável no atletismo jovem. Cumprimentar também o meu grande amigo e colega Paulo Barrigana, cumprimentar o Carlos Ribeiro e o Celestino, porque penso que é importante neste painel fazer os cumprimentos necessários, e começaria por dizer que apreciei sobremaneira aquilo que o Carlos Ribeiro transmitiu, porque efetivamente muitas vezes não há uma noção real e concreta de qual é a quantidade de praticantes de atletismo no meio da escola, em seio escolar, em contexto escolar. Eu, nesta primeira abordagem, começaria por dizer que o atletismo federado tem aproveitado imenso daquilo que é a atividade desenvolvida pelo desporto escolar, aquilo que a atividade que o desporto escolar proporciona aos jovens alunos. A pena é que ainda não tenha sido suficientemente explorado, digamos, uma forma de captar ainda mais jovens que se iniciam na escola, porque há muitas franjas do nosso atletismo, nomeadamente em algumas associações,
onde isso não tem sido possível como tem acontecido noutras. Por exemplo, numa Associação de Atletismo de Lisboa, é por demais evidente que os principais clubes têm aproveitado imenso da atividade escolar, têm aproveitado imenso do quadro competitivo escolar. Em algumas associações também, não é só Lisboa, felizmente, mas o que é certo é que ainda há, digamos, um longo caminho a percorrer, porque muitas vezes o desporto escolar, efetivamente, realiza as competições, não só competições internas a nível de escola, mas competições a nível da CLDE, quadros competitivos a nível regional, em algumas, digamos, em algumas disciplinas, e depois também o quadro competitivo a nível do país, embora aqui, digamos, a captação já se torne um pouco mais difícil, até porque os principais alunos já estão sinalizados, mas fundamentalmente na competição ao nível da CLDE seria ótimo, seria oportuno que os clubes dessas regiões onde se realizam este tipo de competições pudessem estar presentes, pudessem observar portanto, as crianças, os jovens praticantes, pudessem conversar com os professores e pudessem canalizar para o nosso seio, para o atletismo federado, mais jovens, porque o atletismo tem essa grande particularidade, que é a capacidade para acolher todos, sejam atletas mais dotados ou sejam menos dotados. Temos um conjunto de disciplinas onde é possível enquadrar os praticantes de acordo com as suas, digamos, competências, e esperamos que aquilo que tem sido uma aposta de muitos clubes e de muitas associações se possa expandir para todo o território nacional, porque nós hoje em dia estamos perante uma realidade que é uma realidade de alguma forma assustadora, porque, por exemplo, eu posso apontar com estes números, há 10 anos atrás, os atletas juvenis federados, portanto, ou seja, os benjamins, infantis iniciados em juvenis, representavam 67% dos federados de atletismo em Portugal, e em 2019 os atletas destes mesmos escalões apenas representam 47%. Embora o número de atletas tenha aumentado, chegou-se aos 8.800 atletas jovens que praticam atletismo, é mais do que aquilo que acontecia há 4 anos, 5 anos, 6 anos. O que é certo é que o atletismo tem vindo a aumentar o seu número de filiados, tem vindo a aumentar o número de participantes em competições, mas não é, digamos, à custa dos escalões mais jovens, e devia ser à custa dos escalões mais jovens. Portanto, é um alerta que aqui fica, que há necessidade de aproveitar aquilo que, felizmente, o desporto escolar nos pode oferecer e que nós nem sempre conseguimos aproveitar da melhor forma. Ora, e agora, depois de ouvir José Costa, é claro que para mim, também, com a envolvência que eu tenho no desporto escolar e com as ligações que eu tenho, eu atrevo-me a dizer que é aí que é a nossa base. Essa é que é a base da pirâmide, que é o desporto escolar. É aí que está aquele, no meu entender, aquele ninho de valores que nós temos que explorar. Eu ia só aqui referir o seguinte: o Celestino, a quem eu vou dar a palavra a seguir, é um exemplo de que ainda se pode trabalhar antes do desporto escolar, porque o desporto escolar, nós atribuímos o desporto escolar a partir do primeiro ciclo, a partir do 5º ano, chamado 5º ano, ou 4º ano, e eu atrevo-me a dizer que o Celestino vai à base ainda anterior, que é o pré-desporto escolar, que é nas AECs, e o Celestino vai buscar os ditos Benjamins A e traz-los para o atletismo. É uma das exceções, e vou-lhe perguntar como é que ele faz isso, como é que é esse procedimento, porque a nossa intenção é identificarmos o que fazemos, mas de alguma forma também transmitir aos outros que eles podem fazer. Então, boa noite. Agradecer o convite da Associação de Atletismo de Lisboa. Como o Luís disse na introdução, eu estou ligado a 2 clubes. Estou ligado a um clube da Amadora, a SFRA, que está na linha de Sintra, um clube que tem intervenção ao nível do desporto e ao nível daquilo que é a ação social. E depois no Sporting, já numa vertente de atleta, já com um nível de formação mais avançado. A SFRA, efetivamente, tem um papel muito importante naquilo que é, ou tenta ter um papel muito importante naquilo que é o desenvolvimento desportivo e social dos jovens que acompanha. A
aliás, nós ali procuramos não só ter a questão da vertente da formação desportiva, mas também a vertente da formação social, uma vez que nós estamos numa cidade que, por vezes, é fácil os jovens perderem-se com comportamentos mais desviantes, digamos assim, e esse será aqui tem um papel preponderante na medida em que tende a intervir nos locais com maior dificuldade, digamos assim, das crianças e procura dessa forma trazê-las para o desporto. Esta é a área do desporto ligada também à área da intervenção social. Por outro lado, nós temos um projeto dinamizado em conjunto com a Junta de Freguesia da Faladeira da Nova, que é o projeto de Escolinhas de Atletismo, em que temos nas 4 escolas primárias, portanto, a iniciação das crianças do 1º ao 4º ano no atletismo, em que temos lá a nossa velha conhecida do atletismo, a professora Maria São Nunes, que foi uma atleta internacional, e ela está a fazer esse enquadramento das crianças, e depois, naturalmente, aquelas que gostam e que querem continuar, nós depois procuramos encaminhá-las e procuramos, naturalmente, assegurar que seja o máximo de crianças possível a integrar os treinos que decorrem no Complexo Desportivo Municipal Monte da Galega. Este é um pouco daquilo que será feito ao longo dos anos. Naturalmente tem aqui questões a melhorar, mas esta é a base, no fundo, daquilo que é a nossa intervenção. O Celestino está mais direcionado para a parte da corrida e essencialmente ele iniciou na SFRA e iniciámos em conjunto o Celestino na SFRA e eu com a iniciação do Pigo Longo. Iniciámos na corrida meio fundo, com jovens, criámos vários atletas, mas depois também ele se direcionou para outras disciplinas, porque avançamos com o conhecimento, é claro que aproveitamos as oportunidades, mas vou-me virar para o Paulo Barrigana, porque ele é tudo menos meio fundo, ele começou logo com outras disciplinas. Não, mas eu já lá ia. O Paulo ainda não me deixou fazer a apresentação. Não, exato. O Paulo, como eu estava a dizer, ele faz tudo, menos só meio fundo, mas não podemos deixar aqui passar o registro de que a Marta Pena, atleta dos 1500, que tantas alegorias não tem dado, veio do desporto escolar. É melhor eu passar a palavra ao Paulo Barrigana, porque assim ele não me interrompe e ele próprio diz isso. Vá, Paulo, segue aí. Eu achei que não tem ninguém. Para mim foi uma grande honra estar aqui, porque as pessoas todas que estão nesta mesa, não é uma mesa redonda, mas neste momento são pessoas fantásticas que eu tenho um carinho muito grande, que nos acompanhamos há muito tempo, o professor Zé Costa, o Celestino, que é uma pessoa que eu tenho muito próximo do coração, e Jesus, desde jovens fomos colegas no Benfica e acompanhamos nesta carreira de atletismo. Carlos, desde sempre, quando nós fomos despachados, o centro de formação que ele tinha estado a citar há muitos anos atrás, nós lusófono, e pronto, e é com muita honra, é com muito prazer que estou aqui. Há uma referência muito grande que eu tenho no atletismo português, eu sou treinador de atletismo, eu detesto que me digam que eu sou do salto na altura ou dos 600 metros, desculpem lá a minha falta de humildade, eu sei tanto salto na altura como sei de velocidade, porque eu fiz especialização em atletismo, porque eu tenho curso de desempenho, técnico, curso de FMH, treinador de desporto, para metermos assim umas coisas e tal, e depois tive que fazer a orientação para a educação física. Então nós estudámos as modalidades todas em todas as vertentes. Eu sinto-me tão à vontade de dar menos no salto com barra. Não peçam essas loucuras. Mas também já lá andei. Mas eu gosto do atletismo em si, e é uma referência que nós temos no atletismo, que é o pai, o professor Eduardo Cunha, que era um professor absolutamente fantástico, um treinador absolutamente fantástico, com um carisma absolutamente fantástico, e que foi uma referência para mim, além das outras referências que eu tenho. Depois temos as referências do professor Luís Pereira, dos treinadores com quem eu treinei no Benfica, o professor Aldo Matos, o professor Jorge Vieira, o professor Proença, o professor Zé Carvalho, que nos deram-nos muitas lições de atletismo, e é com base nisso que eu faço o meu trabalho. Há uns tempos eu estive com o Dionísio Castro, e ele contou uma história quando tinha 22 anos, que é a chamada Travessia do Deserto dos Fundistas. E ele disse-me que, na altura, ele era para ser corrido do Sporting, estava lá um ano e meio, e as coisas não estavam a sair, porque as coisas demoram tempo a sair. E o professor Luís Pereira chamou-me agravado e disse: olha, desculpa lá, mas tu vais ficar cá porque eu é que me administro tudo, e porque eu sei que tu és bom, porque isto demora tempo. Há uma coisa que se chama tempo.
E nós temos que ter tempo para que os jovens façam a sua formação. Os pais exigem resultados, os atletas querem resultados instantâneos, as coisas não são instantâneas. Isto é uma geração instantânea do clique, dos views, dos likes, dos corações que aparecem ou não aparecem, e nós não somos assim. Nós trabalhamos, nós mandamos a semente ao chão, nem todas as sementes que o agricultor manda ao chão florescem, nós sabemos isso, daí este projeto da Amadora está muito bem, porque tem uma grande base e é com grandes bases, e isto é fundamental, trazemos mais pessoas para o atletismo. E o trazer mais pessoas para o atletismo, nós temos que afastar o aspecto competitivo do atletismo. Ele tem que existir, mas temos que fazer com que o atletismo seja agradável para os jovens, para não o afastar. Quando eu se pegar numa bola e digo, olha, vamos jogar futebol, vamos jogar basquete. E quando nós falamos do atletismo, nós não conseguimos jogar ao atletismo. Nós vamos correr, vamos competir. E há um que ganha, o segundo é fantástico, é o Bolt, que é recordista, não sei de onde, o segundo é recordista da Europa, mas o segundo acha que é segundo. É o primeiro dos derrotados. Nós temos que tirar essa imagem. De maneira que há muitas imagens da pedagogia que nós temos de nos socorrer e reforçar por um lado positivo em que todos estejam no atletismo. Porque mais tarde, e nós sabemos isso pelos fatores de maturação, mais tarde esse atleta que está a aprender pode ser muito melhor do que está a ganhar. E nós que trabalhamos com os escalões jovens temos que ter muita paciência, que é uma palavra que eu aproveito do professor Domingos Pereira e desta história do Dionísio Castro. É uma coisa que nós temos que ter paciência. E temos que explicar aos atletas isso, há que ter paciência. E precisamos de tempo para as coisas maturarem, de maneira que é com muito orgulho estou nesta mesa retangular. Claro. Braga, tem que ir a Braga. Tem que ir a Braga, da Costa. Claro que é com muito orgulho que todos nós aqui entramos aqui, mas, Paulo, nos diz-me uma coisa. Hoje, e falas em pressa, e nós falamos todos em pressa, tu achas que hoje quem é que tem mais pressa? É o atleta ou é o próprio treinador do atleta? Ou por vezes os pais dos atletas? Ou por vezes os pais dos atletas? Isto parece fácil, mas não é fácil. Mas o sistema é muito complicado. Nós também temos que ter pressa. Nós também temos lugares nos nossos clubes que temos que salvaguardar. Eu sei isso. Eu chamo um picantezinho no treino. Nós podemos pôr um pouco mais de picante no treino ou um pouco menos de picante. Eu, por exemplo, isto é uma coisa que eu vou confidenciar a vocês, já acho que nunca falei com vocês sempre isso. Eu demorei 10 anos a colocar a Marta Pé no nível que eu deixei. 6º lugar no Europeu de Júniors, 10º lugar no Mundial. Se fosse hoje, 4 anos. Só que não havia hoje Marta Pé, porque os tendões já tinham subido. 4 anos. E eu era um melhor treinador nacional, tinha aposto de campeão europeu de Júnior, mas hoje não havia Marta Pé. 10 anos. Com paciência, explicar o que era o treino, convencê-la a treinar, e foi difícil metê-la num nível de que ela desejasse treinar mais. 10 anos. Outros treinadores não fariam o mesmo que eu fiz. Paulo, eu percebo que nós não temos, hoje temos muito mais atletas, muito mais treinadores, hoje temos muito mais dirigentes, e a pergunta é que eu faço. Tu achas que eles hoje, eu incluo no voto dos treinadores, achas que o treinador hoje está mais suscetível às pressões externas do resultado do que antigamente? Achas que antigamente o processo era mais lento e a geração anterior de treinadores... Hoje temos o problema disso. Quando tu fazes essa pergunta, estás a esquecer que hoje nós temos uma nuvem. Há 6 meses temos uma nuvem. E eu tenho que dar os parabéns a todos os treinadores deste país que não tiveram acesso às pistas. Há juvenis, tiveram no Nacional de Juvenis, que não treinaram uma única vez em pista de tartan, porque as pistas estavam fechadas. Porque o Estado Nacional tinha uma lista feita com base nos melhores treinadores nacionais, que meteram lá os filhos, os enteados, os primos, os amigos, menos os atletas juvenis, que não tinham mínimos nacionais e que não eram ainda campeões nacionais, e que não tiveram acesso às pistas. Nem vão ter acesso às pistas agora. Nem vão ter acesso às pistas agora. Há treinadores neste momento que não sabem onde é que vão trabalhar amanhã. Há treinadores neste momento que tiveram 3 meses na minha escola a treinar. Uma escola pública é que lhes prestou barras de musculação e material. Há atletas que são da seleção nacional. Há atletas que são da seleção nacional. Porque a Federação, porque os técnicos nacionais não tiveram cuidado com os jovens. Porque a Associação não fez quadro competitivo para os jovens inicialmente. Tivemos de ser nós a pressionar, a pedir provas específicas, com qualidade, que permitisse que os atletas chegassem ao Nacional de Juvenis e fizéssemos aquelas provas. Eu te fiz telefonemas para ti e tenho que te agradecer. Porque tu foste sensível a isso. Mas nós não temos que telefonar para ninguém. Os quadros competitivos têm que ser feitos com qualidade, com precisão, para deixar que aquele menino quer beber água, 3 semanas antes de uma prova nacional, eu tenho que ter lá a garrafa de água.
e 3 semanas anterior, tem que ter outra garrafa de água aqui, porque senão o atleta vai chegar ao Nacional e nós vemos Leiria tem um quadro competitivo fantástico, vemos outros quadros competitivos para os jovens, porque é da base dos jovens que vai ser a seleção nacional. E eu disse isso numa reunião de técnica nacional. Não nos podemos, vocês estão só a pensar na elite nacional, na franja de alta competição, os jovens têm que ter acesso às pistas. Nós não corremos na estrada, mas nós treinamos na estrada, porque nós não tínhamos acesso às pistas. E eu até percebo com o Covid, mas chegar ao Estádio Nacional, olhar para uma pista do Estádio Nacional completamente vazia, desde as 3 da tarde até às 8 da noite, porque houve atletas que fizeram marcações lá e depois não iam aos treinos. E não havia maneira de conseguir que os grupos treinassem lá. E aí nós estamos com o Covid ainda. E eu peço às entidades deste país, e tu tens feito essa pressão, e eu sei que tu tens feito essa pressão, que entendam que os jovens têm que ter acesso às pistas. Porque se o ambiente é este, como o professor José Costa já falou, se o ambiente é este, vai ser pior. Porque os jovens não tiveram o treino que deviam ter tido, nem as relações, nem o que está por trás do treino, que é a amizade, é o grupo, é a amizade, é a brincadeira, é o processo evolutivo, é a ligação com o treinador, é a afetividade. Essa afetividade cortou-se um bocado. E nós tivemos que ir muito só para os grupos de elite e perdeu-se muito a brincadeira. Porque não houve tempo, não houve espaço para isso. Estas normas da DGS são muito restritas, dificultam muito. Já se percebeu que o atletismo é uma modalidade de extrema facilidade para trabalhar. Os grupos podem se dispersar na pista com cuidado, utilizar as pistas sem problema nenhum. Tem que se fazer prova disso. Mas, Paulo, eu dizes hoje que há esta pressão. O meu medo é nós perdermos uma geração de atletas agora, nós podemos perder esta geração de juvenis e júniores. E isto vai ter uma consequência muito grande para daqui a 2, 3, 4, 5 anos. Sim. Falta-nos uma fatia do bolo. Quando o bolo vai crescer em pirâmide, e este nível agora está a ser... Nós somos, vamos dizer, pessoas do métier, somos especialistas, vamos dizer assim, somos pessoas que estamos dentro do processo e temos que pensar nisso. Claro, não é por acaso que nós fazemos esta reunião e este encontro aqui e a falar do desporto infantil-juvenil, de ligação do desporto escolar com o desporto federado. Não é por acaso que nós chamamos, também não é por acaso que nós temos aqui o responsável do Lisboa e Valteres do desporto escolar e temos lá em cima o técnico geral do desporto juvenil. Essas coisas não acontecem por acaso. O que acontece por acaso é que, e fazendo só aqui um parênteses muito curto, porque estamos a tratar de desporto infantil-juvenil e não só no facto desta nuvem do Covid que hoje traz-nos uma realidade diferente e temos que viver com ela, mas dizer que nós em Lisboa tivemos uma grande dificuldade e sentimos uma grande dificuldade nesta abertura de competições, porque a Federação Portuguesa de Atletismo, quando abriu as competições com um calendário competitivo e automaticamente aqui a salvaguarda principal eram os atletas de alta competição, os atletas de seleção, porque são as bandeiras do nosso atletismo atual, enquanto o juvenil ainda se pode formar, ainda tem mais alguns anos, às vezes que apanham o comboio já em andamento e tem dificuldades em entrar nele, mas é aquela história de que temos que salvar alguém e neste caso era o atletismo nacional que nós tínhamos que salvar e eram as nossas bandeiras. Acho que Lisboa, neste aspecto, foi pioneira na abertura das competições, fez o máximo de competições possíveis até a exaustão de toda a gente, e abrimos logo desde cedo para os juvenis. As competições estiveram abertas para o escalão de juvenis, porque nós abrimos para o escalão de juvenis, júniores e séniores, e até previmos, de alguma forma, limitámos com o prejuízo das pessoas que nós não conseguimos saber quem é que está mais doente, se é um jovem de 35 anos, se é um jovem de 70 anos, mas nós limitámos que pessoas de risco não deveriam e não poderiam inscrever-se na primeira fase e não se inscreveram acima dos 60 anos. Aqui, agora vou passar novamente a palavra aqui ao Carlos Ribeiro, porque nós temos que de alguma forma, nesta abordagem, nesta hora e meia que nós vamos falar aqui, não deixarmos a oportunidade. Nós sabemos que esta realidade do Covid nos veio abalar a todos, nos veio abalar a alunos de autoestima, autoconfiança, e está-nos aqui a fazer ferida. Mas, Carlos Ribeiro, esta história do desporto escolar, e vou lá mais um bocado abaixo, vou lá às AECs, porque é nas AECs que eu acho que deveria começar o desporto escolar, era nas AECs que as autarquias deveriam investir na atividade física para os jovens, uma atividade física diversificada, dando a possibilidade para eles terem o primeiro contacto com as modalidades, como o Paulo Barrigana disse, de uma forma lúdica,
para eles aprenderem os exercícios iniciais, sabendo que o atletismo é quase a base de todas as modalidades que nós praticamos no nosso país. Não há ninguém que não faça corrida. Até me admira, Paulo, e vou olhar para ti agora, até me admira que o nosso atletismo não tenha oferecido às outras modalidades este período de Covid. Venham aprender a correr, venham aprender a fazer técnica de corrida, porque isso vai-vos influenciar positivamente nas vossas modalidades. Acho que o atletismo tem esta oportunidade de pedir aos outros, ou oferecer aos outros, para vir. Ouço ontem do professor Mário Silva, professor fantástico de basquetebol, um treinador fantástico, um professor, um pedagogo fantástico. O basquete está muito complicado a situação, como as modalidades coletivas estão muito complicadas, e ele colocou um post de um treinador espanhol com 6 ou 7 pontos e absolutamente fantásticos. O jovem tem que dominar melhor o seu equilíbrio, tem que dominar melhor a sua postura, tem que ser melhor tecnicamente, porque qualquer jogador pode ser melhor tecnicamente. Epá, e não vai poder esta época jogar básico. Se calhar esta época não vai poder jogar básico. Mas há muita coisa. Vinha fazer atletismo, impulsão e eu vi livros. hoje da República Checa e eu vi lá aulas maravilhosas sem material nenhum. Estafetas, brincadeiras, de volta para trás, os miúdos a riem-se, a empenharem-se. Tudo que nós vimos numa final olímpica estava ali, mas estava no relevantezinho, sem material nenhum, dá a volta à árvore, volta para baixo, para cima vai de pé coxinho, para baixo vem de costas. Pá, uma maravilha, uma autêntica maravilha. Isto é um exemplo para todos nós. Exato. Carlos, deixa-me só, antes de responder, deixa-me só, pegando aí nas palavras do Paulo, diz-me só, nós temos capacidade no desporto escolar para descer em termos de influência, em vez de ser só no quarto ano, porque já o chamamos de desporto escolar, temos influência de começar no Ministério da Educação ou até mesmo junto do Poder Autárquico, de começar a influenciar fortemente que o miúdo que faça atividade física vai poupar muito dinheiro na saúde mais em cima, e por vezes é preferível termos um miúdo saudável que um nível de inteligência, ou ter um nível de inteligência acima? Bem, eu posso responder a isso já de seguida, mas sem antes dizer aqui o seguinte. Eu diria que o desporto escolar hoje em dia é fundamental, e é fundamental nestas idades em que estamos aqui a mencionar, logo a partir do primeiro ciclo, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Porquê? Porque no meu tempo eu brincava, eu corria, saltava, jogava à apanhada, fazia essas coisas todas. Os jovens de hoje em dia não fazem isso, infelizmente, porque a sociedade assim não permite, porque as condições assim não permitem, e o desporto escolar é de facto quem pode aqui fazer a diferença com isto. É verdade que o desporto escolar ainda não chega, como deveria de chegar, ao primeiro ciclo. Neste momento, jovens no primeiro ciclo, no quarto ano, que tenham 10 anos, já podem ir aos cortamatos, com idade inferior a isto, não podem. É uma questão de se alterar as leis que estão neste momento. Têm sido feitos os alertas em relação a isso, à tutela e ao poder político. Agora é uma questão de terem coragem de avançar, porque o desporto escolar consegue perfeitamente dar respostas a isso. E no seguimento daquilo que aqui estávamos a falar, da importância daquilo que o Paulo aqui estava a falar, da importância do atleta, que pode ser de alto rendimento, mas consegue sempre melhorar ainda as suas performances ao nível do equilíbrio, da força, do que quer que seja. E o desporto escolar fez isso ao longo destes últimos meses. Ao contrário daquilo que vai sendo falando em alguns fóruns, o desporto escolar não ficou de braços cruzados, infelizmente com esta pandemia que nos veio aqui transtornar as nossas vidas todas, e concretamente o funcionamento do desporto escolar e dos jovens deste país. E aquilo que o desporto escolar fez foi, pegou nas modalidades, pegou nos fatores de risco que cada modalidade tinha, desmontou as modalidades todas, com os melhores especialistas deste país, ou com alguns dos melhores especialistas deste país, pelo menos todos aqueles que quiseram colaborar com o desporto escolar, e aquilo que fizeram foi tornar as modalidades todas em baixo risco. Como, se calhar no basquete não podemos ter 5 para 5, mas podemos ter vários exercícios, vários skills, em que o aluno continua com uma bola de basquete só para ele, continua a treinar o drible, continua a treinar a força, continua a treinar o equilíbrio, e existe um documento feito pelo desporto escolar, um documento com 180 e qualquer coisa páginas, que neste momento está, provavelmente, em alguma gaveta, não sei. Sei que ele foi feito pelos técnicos do desporto escolar, pelos melhores especialistas que o desporto escolar tem em cada modalidade. Alguns deles, especialistas que trabalham com as federações deste país também. E esse documento foi feito. Neste momento, qualquer professor na escola, qualquer técnico, pode pegar nos jovens deste país e pô-los a trabalhar com um baixo risco.
ao nível do Covid, tendo em conta todas as contingências que estão neste momento no país. Agora vou aqui perguntar, vamos saltar aqui do desporto escolar um pouco e pegar na parte social, antes de ir novamente ao Zé Costa, vou começar aqui pelo Sucino. Sucino, esta parte que eu vou abordar tem a ver com o facto de nós sabermos que tu treinas meninos de bairros sociais, vais aos bairros, vais buscá-los, vais levá-los. Qual a importância que o desporto tem para que estes meninos sigam o bom caminho da vida? O desporto é sabido que é um excelente instrumento é um excelente veículo para que as pessoas, nomeadamente aqueles que estão ligados, seguirem aquilo que é os bons comportamentos, os bons hábitos. Eu não posso dizer que os conseguimos salvar. Eu posso dizer é que nós damos a oportunidade de eles salvarem, porque nós não conseguimos fazer... Salvar, se calhar, é uma palavra, se calhar, um bocado pesada, não é? Mas conseguimos lhes dar a oportunidade de eles, pelo menos, terem uma visão diferente do mundo, coisa que muitos deles, e ao longo destes quase 20 anos que trabalho com os jovens da Amadora, tive a oportunidade, inclusive nesta minha vivência do atletismo, de os levar a sítios que eles, se não fosse o atletismo, jamais conheceriam, não é? E terem um leque de experiências que, se fosse de outra forma, não conseguiam vivenciar. E o atletismo, neste caso, nesta vertente social, é precisamente isso, é mostrar-lhes o outro lado, que existe um outro lado que eles, neste caso, se não tivessem ligado a esta modalidade, não teriam acesso, ou não conseguiam ver o outro lado da moeda, então acham que é só aquele lado que existe. E é um bocado isso que nós tentamos fazer. E é uma das coisas que eu também, pegando aqui nesta lógica desta conversa, é que nós podemos transformar isto num projeto de vida. Sabemos que nem todos vão ser campeões, sabemos que nem todos vão chegar a ser campeões nacionais, campeões regionais, atletas internacionais, mas podemos desincutir o gosto pelo desporto. E eu acho que isso é uma coisa que pode ficar para a vida. E acho que alguém que tem um hábito, alguém que está ligado ao desporto, que tem uma prática, tem um gosto pela prática desportiva regular, acaba por ter uma consciência diferente da sociedade. Não sei se me fiz entender. Completamente. E é pegando nessa frase do projeto de vida, Zé Costa, a pergunta é simples. E pegando nesta frase que podemos olhar para o desporto como um projeto de vida. Existe a possibilidade na nossa estrutura federativa para que um jovem, que o Paulo Barrigano, ou que o Celestino, ou que outro treinador treine, a partir dos 15, 16 anos, começar a olhar para o atletismo como um modelo de vida, como um futuro? Nós temos mecanismos prontos para alguém que queira seguir em vez de ser engenheiro, ser atleta? Bom, se me pedissem, enquanto pai, um conselho relativamente a essa questão, eu diria logo à partida que não, por um conjunto de razões. A primeira razão é que aquilo que deve mover um treinador de desporto é, primeiro de tudo, formar as pessoas, formar os jovens, formá-los de uma forma multilateral, de uma forma educativa, para educá-los para o movimento, educá-los para o exercício, educá-los para a técnica, para as várias técnicas, educá-los para a condição física, educá-los para a cidadania, e só ao fim de vários anos dessa formação, e quando alguns efetivamente revelarem condições de maior maturidade ou de maior talento para a prática do atletismo, esses sim podem ser ajudados, podem ser incentivados a fazerem, em primeiro lugar, uma aposta na sua carreira escolar, mas não descurando a possibilidade de serem atletas com uma carreira desportiva, porque também sabemos que o alto rendimento não está ao alcance de todos, está ao alcance de uma minoria, mas mesmo uma minoria muito pequena, e mesmo dentro desses, aqueles que depois, dentro do alto rendimento, consigam fazer uma carreira profissional com os proventos que lhes permitam depois ter uma vida muito sossegada, então é claramente um número muito reduzido e como tal, o conselho que se dá é estudem, preparem-se para a vida ativa, preparem-se para o emprego, preparem-se para, digamos, se organizarem em termos de futuro para terem uma vida normal
e efetivamente aqueles que consigam, e temos muitos bons exemplos de atletas que conseguiram conciliar uma carreira educativa, uma carreira escolar de grande sucesso, inclusivamente concursos superiores em áreas muito exigentes, que conseguiram conciliar com uma carreira desportiva de sucesso. Mas isso são as exceções. Aquilo que é a grande maioria é termos no nosso treino, termos connosco jovens que provavelmente nunca chegarão ao alto rendimento, nunca ambicionarão a ter uma carreira desportiva, uma carreira desportiva de sucesso, e aquilo que o treinador não pode fazer e não faz, haverá eventualmente, como em tudo, alguns que estão desalinhados com este princípio, é incentivar e a criar falsas ilusões, porque efetivamente não se podem criar falsas ilusões aos jovens, não se podem, digamos, prever um futuro risonho em algumas marcas que se façam numa determinada idade, porque essas marcas podem acontecer com um conjunto de circunstâncias. Deve ser muito cuidadoso, deve ser muito pedagógico, deve ter os pés bem assentos no chão e deve-se, acima de tudo, tentar controlar o entusiasmo dos jovens, tentar controlar o entusiasmo dos seus familiares, nomeadamente dos pais, daqueles que são mais chegados. Há sempre um grande problema que é a pressão dos clubes. Muitos clubes querem que todos os atletas sejam atletas de rendimento, sejam atletas que façam resultados esportivos, e quando nós sabemos que isso não é possível para todos, é possível para uma minoria, e como tal, isso de facto é um mundo muito complexo. Lidar com jovens e com crianças é muito complexo, nem toda a gente tem, digamos, capacidade para isso. Todos os treinadores têm sempre a possibilidade de ir melhorando, ir evoluindo, irem aprendendo com eventuais erros que cometeram no passado. A Federação, como tutela, apenas e quando digo apenas, não é, digamos, em termos de depreciativos, é aquilo que é uma realidade. Apenas consegue intervir nas ações de formação, no chamar de atenção para um conjunto de princípios do treino e princípios psicológicos e da formação desportiva e da formação humana, que têm que estar sempre subjacentes em todos os contactos com os atletas. Portanto, a Federação faz o seu papel nos cursos, os treinadores nos mais diversos graus, faz o seu papel junto aos treinadores que estão no terreno. Há um bom grupo de treinadores que estão em contacto permanente com os técnicos da FPA e servindo estes, digamos, supervisores de algumas das suas reais necessidades enquanto treinadores. Mas, efetivamente, o grande papel está no brio de cada treinador, está na criatividade que cada treinador possa colocar no processo, e está no papel positivo e muito responsável que cada treinador e cada professor queira assumir e que deve efetivamente assumir perante os jovens que tenham o seu cuidado. Eu agora vou pegar aqui e vou criar aqui um conflito propositado entre esta imagem agora que o Luís Jesus fez. Não sei se é possível repetir a imagem. e deu pôr as mãos na cabeça. Isto é uma coisa que nós temos, e eu estou altamente preocupado com a situação das escolas. Como professor de educação física, sou treinador, sou professor de educação física, nós podemos ter o vírus na mão, vai da câmara. Não ponham a merda da mão na cara. Não ponham a merda da mão na cara. Não ponham a merda da mão na cara. Não ponham a mão na cara. Tem que ser dito aos jovens. Isto tem que ser dito aos jovens e não deve ser feito. Já desinfetar as mãos. Não ponham a porcaria da mão na cara. Isto é... Eu hoje perguntei aos meus colegas. Disseram imenso. Eu vim da República Checa. Então, como é que foram as apresentações? Vocês disseram isto aos miúdos. Mas não disseram isto aos miúdos. É que nós podemos ter o vírus na mão, mas se não o pusermos na cara não há problema. Lavamos as mãos e passou. Mas se o pusermos na cara nós vamos ter as escolas todas infectadas, este país todo infectado. E isto é uma mensagem muito importante. Todos os professores, todos os treinadores, neste momento, segurança. Ali já estão ali pessoas a dizer que o desporto está suspenso. Está suspenso, as coisas vão avançar, a educação física vai avançar, este país vai avançar, mas tem que haver primeiro segurança nas escolas. Com normas de segurança. Vou dar o gel ao Paulo para desinfetar as mãos. Distância social, lavar as mãos e o segredo fantástico é não pôr a mão na cara. Mas os jovens... Eu estava hoje a falar com uma pessoa ao telefone, ia falar sobre isto, estava ao telefone, agora já não lembro quem que era, peço desculpa à pessoa que estava a falarmos. E estava uma jovem da Ginónima, que é uma escola,
um clube que aluga o nosso pavilhão e estava a pôr a mão na máscara. Porque é um gesto muito natural que mas eu julgo que para todas as pessoas que nos estão a ver, para quem puder disseminar esta mensagem, de reforçar junto com os jovens isto, de uma forma veemente. Se eles tiverem a mão lavada, tudo bem, pôs a mão na cara, mas a partir do momento em que pegou na bola, em que vamos tentar fazer a condição física, uma aula mais alterada, a partir desse momento as coisas começam a andar e nós não vamos conseguir controlar. E eu agora, pronto, vi o Luís a pôr a mão na cara e peço desculpa. Mas eu já vou dar a palavra para o Paulo. O Justino falou aqui num papel social e nós não nos podemos desistir desse papel social e deste papel educativo. E nós temos um grande peso na sociedade. Os jovens olham para nós e têm carinho por nós e têm reverência por nós e adoram-nos. Sabem quem foi a Susana Cabral, sabem quem foi o seu marido, o Rui Silva, sabem quem foi o Luís Jesus, sabem quem foi o Celestino, sabem quem foi o Carlos Ribeiro, sabem quem é que eu fui. E eles aceitam a nossa palavra. Dos pais, eu também tenho filhos, dos pais já não é tanto assim. Por isso eu julgo que todas as pessoas que estejam aqui, de uma forma positiva, não tenho medo do Covid, mas eu protejo-me. Ainda hoje no avião disse a um senhor, desculpe lá, mas você vai pôr a máscara. Mas não escuta, não. A sua responsabilidade é ter a máscara. O avião está cheio, você veio a viagem toda sem a máscara, agora está-se a levantar e não tem a máscara. Isto em francês. Vive la France. Ora, então agora vou passar aqui a palavra ao Carlos, mas não só porque ele vai responder se o desporto escolar está ou não parado, e já vai responder ali ao Paulo. E é o seguinte, aulas de educação física, desporto escolar, competições de desporto escolar, dos agrupamentos, dos corta-matos, dos mega sprints, exames, há ou não há um acordo entre os próprios professores para libertar os meninos para o desporto escolar quando há competições. Muitas das vezes ouvimos queixar que o desporto escolar, que os professores da disciplina A, que marcou um teste para aquele dia, depois não os dispensa. Carlos, como é que isto está a funcionar? O que é que está a ser feito para que isto seja uma realidade que não seja prejudicial aos alunos que queiram praticar desporto? Ok, então, antes de mais, deixem-me só aqui corrigir o colega de painel, o Paulo Barrigana, Não, eu vi ali num comentário. Efetivamente, o desporto escolar não está suspenso. O que está suspenso são as competições. Foi aquilo que foi dito pela doutora Graça Freitas e as competições letivas que teríamos que ver lá mais para a frente. Foi esta a expressão usada. O desporto escolar, na sua essência, ou seja, no treino, no dia-a-dia, na escola, não está suspenso. Irá arrancar agora com a abertura das escolas, dentro das contingências da DGS, os treinos do desporto escolar também irão avançar, tal como a educação física. Aliás, isso foi para todas as escolas deste país, a partir da DGESP, saiu para todas as escolas deste país, foi a norma 30, se eu não estou em erro, e foi para as escolas deste país no dia 1 de setembro. Portanto, a indicação que os senhores diretores das escolas têm, se lerem a norma 30, é para a educação física ser presencial e, paralelamente, o desporto escolar. As competições iremos ver mais à frente, como muitas coisas deste país, certamente. A segunda pergunta tinha a ver com os jovens que poderão ter exames e ter uma competição de atletismo no mesmo dia. Isto aqui leva-nos para outros campos da educação. Ou seja, há uma lei que saiu para as escolas, que é a Lei da Autonomia de Escola, em que o diretor tem um projeto educativo da sua escola e pode tomar decisões em relação aos alunos da sua escola. Neste âmbito, podemos dizer que temos várias realidades. Temos realidades, de facto, de professores que, com o diretor, conseguem chegar a um entendimento. Muitas vezes os testes são desviados daquele dia para outro dia, para os jovens naquele dia poderem ir a um corta-mato ou a uma competição. E, infelizmente, digo eu, temos outros diretores que assim não o conseguem fazer, não conseguem chegar a esse entendimento com todos os professores e, muitas vezes, o aluno tem que optar entre uma competição ou um teste escrito. É uma opção, não deveria de ser assim nesta fase da formação do jovem, mas infelizmente ainda há alguns casos desses. Mas temos muito bons exemplos de muito bons senhores diretores em escolas que conseguem articular com todos os professores e conseguem dar as respostas positivas a todas estas situações. Aliás, eu peço desculpa, temos aqui o professor Paulo Barrigana, que está na escola, está com jovens e que sabe que muitas vezes consegue ter respostas positivas para estas situações. Diz-me uma coisa. Se tu tiveres um atleta com os 15 anos, e há pouco fiz a pergunta ao Zé Costa, o Zé Costa disse que realmente nós não estamos preparados para
para apoiar de início um atleta ou de alguma forma dar o atletismo como modelo, como exemplo, ou como qualidade para eles poder escolher o atletismo como seguimento de vida, como linha de vida, como qualquer outra profissão. Alguma vez viste nesse dilema de ter um atleta que queria ser atleta e que muitas das vezes até provavelmente dizia que eu, quando for grande, quero ser atleta, e o que é que tu disseste na altura? Essa pergunta é um bocado complexa. É assim, se nós perguntarmos a todos os atletas que treinam connosco se todos querem ser atletas no futuro, naturalmente todos vão responder que sim. Se todos terão condições, sabemos que não. Eu acho é que com o avançar da idade, eles próprios vão tomando consciência de que este mundo do desporto, e o atletismo vai passando naturalmente por várias fases, os clubes que podem eventualmente apoiar ou não, isso também tem muita importância naquilo que é o desenvolvimento desportivo deles, porque isto depois condiciona aqui uma série, condiciona a própria vida pessoal dele, porque depois o atleta quer treinar e não vive do ar, não é? Ou seja, por mais que esteja a estudar, ele precisa de dinheiro para ter pelo menos as condições mínimas para comprar um par de tênis, um fato de treino, uns sapatos ditos. Portanto, daí a questão dos clubes também ter aqui uma importância muito grande. É uma pergunta difícil, porque atletas todos querem ser, sabemos que nem todos têm condições, mas Faço-te a pergunta de maneira diferente que se torna mais fácil. Então. Tiveste algum atleta que deixou de fazer atletismo porque não tinha condições de vida para tal? eu estou a passar neste momento por uma situação dessas de alguns miúdos que vêm comigo desde a formação, desde os 8, 9 anos, e alguns têm 24, 25 anos agora, e porque contingências do clube onde estavam na altura tiveram que ser descansados e neste momento responderam praticamente a abandonar a modalidade porque têm que trabalhar, não é? Têm que trabalhar e portanto estão na iminência de abandonar a modalidade. Então os clubes aqui também têm um papel muito importante naquilo que é a permanência deles na modalidade. Zé Costa, uma pergunta aí para Braga, de cima para Naturalmente baixo. isto não estamos aqui a falar de uma fase de formação. Claro, já juvenil, com bastante tempo. E muitos deles sem ter estrutura familiar que lhes permita ter apoio para continuar. Zé Costa, nós os nossos estádios, nós tivemos ali o Paulo Barrigana, é quase que um privilegiado, porque está num concelho como Sintra, o Dr. Rui Pereira tem no Paulo Barrigana um exemplo nato. Eu não acho que seja um privilegiado, eu acho que ele fez o caminho dele. Não, deixa-me terminar. Não me tires a bandeira. O Paulo Barrigana, através da sua escola, eu sinto que ele é um privilegiado aos olhos ali de Sintra, porque realmente Sintra olha para o Paulo Barrigana como um treinador exemplar e de alguma forma lhe facilita os elementos necessários para a prática. É claro que, olhando do outro lado, ele teve que criar esse caminho para que as pessoas pudessem confiar nele. É óbvio. Zé Costa, pelo país fora temos condições, e aquelas condições que nós conhecemos que o Paulo Barrigana tem em Sintra, os outros clubes, os outros atletas, as outras associações regionais têm os equipamentos necessários para fazer o desporto infantil-juvenil? Bom, o país, de facto, como toda a gente sabe, é um país muito assimétrico. É um país que muito sui generis num conjunto de situações. Vejamos aquilo que aconteceu recentemente quando o atletismo conseguiu ser uma das primeiras modalidades a fazer a retoma por causa da pandemia. Acontece que das 22 associações que existem no atletismo português, 22 associações distritais, apenas 14 conseguiram fazer competição, digamos, de preparação para os campeonatos que ainda se realizaram, juvenis, júniores, campeonatos de Portugal, campeonatos de clubes, e as outras associações não conseguiram fazer. Mesmo destas 14 associações, há 4 ou 5 que apenas fizeram 1 ou 2 competições, fundamentalmente devido a uma razão. Aquelas que não fizeram não conseguiram ter acesso às pistas, não conseguiram ter acesso às instalações. E isso para a competição.
porque atrás disso, antes disso, ainda há o problema do treinador, há o problema do professor, há o problema dos pais, há o problema dos alunos e dos atletas que querem treinar ou queriam treinar e queriam praticar e não conseguiam porque não tinham instalações. Mas esta questão não se coloca só no Covid. Esta questão tens colocado sempre. O país tem 120 pistas de atletismo e quando a Federação de Atletismo quer selecionar uma pista para fazer uma competição do seu quadro competitivo, tem uma extrema dificuldade porque aquilo que poderemos considerar pistas onde efetivamente se podem fazer competições sérias são uma dezena. E depois há mais algumas pistas onde se pode fazer competição, mas já não é nas condições ideais, e temos muitas associações que não têm as mínimas condições para fazer competição. E o mesmo acontece com o treino. A maior parte das pistas não tem apetecimento. A maior parte das pistas estão degradadas, a maior parte das pistas, algumas delas tiveram em tempos um apetecimento que na altura era um apetecimento interessante, que se foi degradando, que não foi substituído, e hoje em dia os treinadores ou são muito inventivos, ou são muito criativos, ou têm algumas condições nos seus clubes para adquirir apetrechos que possam auxiliar no treino. Caso contrário, estão muito condicionados, estão muito limitados no seu trabalho e muitas vezes também há muitos atletas e muitos clubes e muitos treinadores que se dedicam muito à vertente da corrida de longa duração, à corrida de resistência, porque não têm condições para fazer outro tipo de trabalho. Dir-me-ão, mas para fazer um determinado tipo de trabalho com crianças e com jovens, se calhar não é preciso muitas condições, é preciso boa vontade, mas o que é certo é que esses apetrechos são necessários, e esses apetrechos auxiliam imenso. A Federação tem feito um esforço no sentido de entregar a alguns clubes, em determinados momentos, alguns kits de material, mas quando, por exemplo, numa pista estão 5 ou 6 grupos de treino, com 5 ou 6 treinadores diferentes, por muito material que haja na pista, ele é necessariamente insuficiente. Eu diria que o grande problema, de facto, está nas instalações desportivas, porque dos 500 e tal clubes de atletismo em Portugal, mais de metade não têm acesso a pistas. Desse metade que tem acesso a pistas, mais de metade não tem pistas com condições mínimas de trabalho, e depois isto é um problema enorme, porque há clubes, há atletas que treinam em espaços muito modestos, com poucas condições, mal iluminados, onde, digamos, fazer exercício é um problema. Temos muitas crianças e muitos clubes que treinam na berma da estrada, embora, digamos, não fazendo grandes distâncias, mas é o único sítio que conseguem encontrar. Temos uma dificuldade enorme em muitos clubes em acederem às instalações escolares após o horário escolar. Nas escolas, felizmente, há algumas condições. Portanto, isto para dizer que, efetivamente, o país é um país muito assimétrico, um país onde, efetivamente, há alguns clubes que não podemos considerar privilegiados, há alguns clubes que têm aquilo a que têm direito, porque toda a gente devia ter direito, mas temos uma enormidade de clubes que não têm direito a nada, não têm acesso a nada, e é um problema diário para enquadrar os jovens. O próprio treinador tem um problema acrescido quando trata de planificar o trabalho para esses jovens, e depois ou é muito criativo e cria formas de treino, formas de exercício, formas de trabalho motivadoras e mantém as crianças com ele, ou então não tendo condições de treino, não tendo os tais materiais que também são atrativos e também podem auxiliar. Muitas vezes as crianças e os atletas jovens entram numa desmotivação devido à rotina e com todo o prejuízo que há para a modalidade. Paulo, eu ao bocado estava na brincadeira a dizer que eres um privilegiado. É óbvio que nada acontece por acaso. É óbvio e pegando nas palavras do teu início de intervenção aqui na mesa, todos nós nos conhecemos e sabemos o esforço que cada um faz e o trabalho que cada um tem para chegar onde chega. As pessoas não chegam ao sucesso por acaso. É com muito trabalho, é com muita afinco, é com muita preparação, muito conhecimento, mas realmente tu em Sintra, na tua escola, a escola apoia-te, a tua escola cresce, a Câmara acompanha-te, e agora diz-me, achas que nós nas outras escolas não há ligação do desporto escolar com o desporto fora das escolas, por não haver espaço, se calhar interligação também da escola e não haver condições nas escolas para que os meninos possam continuar a praticar a atividade na escola? Tens tido um apoio fantástico da Câmara de Sintra, realmente. Há alguns anos esta parte, já é o segundo colchão de salto à altura. Eu mesmo
às vezes pergunto que a Federação tem alguns saltadores em altura que foram atletas meus. A Federação do país. Mas ninguém sabe como é que eles fizeram. E nem os próprios atletas dão valor a isso, acho eu. Eles nunca pensaram como é que apareceu um colchão de salto de altura lá na escola. E depois, quando o Dr. Rui Pereira foi lá à escola, eu disse ao doutor, estou a bater com as costas no fundo do chão. Ao João Gonçalves, toma aí nota e manda vir um colchão para o professor Barrigano. E veio um segundo colchão, que hoje o primeiro colchão está na escola do Armando, com os resultados fantásticos da escola de Casal de Câmara. Que eu visitei no ano passado. As coisas custam muito. Tu falaste na Câmara, falaste na escola, cresceu. Não. O problema é Paulo Barrigano. O problema é Celestino. O problema é Luís Jesus. É, Luís Jesus. Falta o motor. É o Luís Jesus ou não é Luís Jesus? É. É Paulo Barrigano ou não é? Ou é Celestino ou não é Celestino? Não é esse para. Porque se no dia que o Celestino disser, tenho uma oferta de trabalho ali, porque eu vou trabalhar para um sítio, as coisas vão perder. Porque nós conhecemos projetos fantásticos, o Carlos tem essa visão mais completa do desporto escolar. Nós temos projetos muito bons na área do ténis de mesa, da esgrima, do pentatlo moderno, mas é tudo muito ligado. Não, a escola apoia-me, mas é um apoio muito... Já não complica, porque aí já tinha um diretor da minha escola que me complicava a vida, mas complicava mesmo, ao ponto de eu querer matar. Pronto, basicamente é isto. Ao ponto de eu querer matar. Ainda não perdi a esperança. Ainda não perdi a esperança. Não brinquei com essas coisas. Não estou a brincar. O que acontece é que as coisas são muito personalizadas e felizmente o Dr. Rui Pereira tem essa confiança e sabe do que é que nós somos capazes de fazer. Entretanto, a Federação, há vários anos atrás, conseguiu os tapetes de tanto à escola também, com muita pressão, do arquiteto Luís Leite, com o professor Fernando Mota, tiveram a facilidade de poder dispensar alguns tapetes de tartan. Mas as coisas têm vindo a crescer ao longo dos anos, porque depois que os centros de formação vêm verbas, a questão passa muito por uma estabilidade dentro da escola, por um projeto de vida, ou de não vida, ou de não vida, de quem trabalha. Não vida, quem trabalha. De não vida e de estar vocacionado para ali e dar tudo por tudo para se ver, fazer crescer as coisas. Deixa-me fazer aqui uma pergunta ao Carlos, que ele vai falar. Sim, eu ia falar aqui da interação do desporto. Eu ia falar neste pormenorzinho, porque é uma situação que me desgosta. Eu adoro o 25 de Abril, adoro a liberdade, adoro o que a liberdade trouxe para este país, mas nós vemos que as pessoas de fora do país têm muitas dificuldades e eu passo a vida, o Celestino sabe isso, temos essa facilidade os dois a arranjar material para pessoas que eu não conheço no meio da rua. Há pessoas que eu arranjei 15 sapatos de bicos, vou arranjar agora para o Paulo Carreira, já arranjei sapatos de lançamentos, a marca PEN deu-me agora 30 sapatos de bicos, 34 e 35, quem precisar, por favor, digam, é só no Facebook, contactem, sapatos de bicos número 35, se nós nos pudermos ajudar uns aos outros, claro, nomeadamente para o interior do país, onde as coisas são muito mais difíceis, onde o desporto escolar tem uma grande dificuldade, porque às 4 horas, às 5 horas, há um autocarro que vai para as terras todas e os miúdos não têm acesso ao trem, que é às 5 horas, porque os miúdos têm que se ir embora para as aldeias, perdemos um manancial de jovens absolutamente fantástico. Nós sabemos isso, não é só os problemas das zonas urbanas, os timings de Lisboa, que tem um trânsito terrível, mas são coisas que nós temos que lutar para, e se nós pudermos ajudar, eu ao nível do Centro de Formação tenho feito saídas, tinha uma saída para o Alentejo, já fui a Braga, já fui ao Porto, já fui a Tomar, fazer ações, convidam-me, e eu vou lá fazer uma ação, dinamizar, porque se nós temos essa possibilidade de ajudar e de dar a mão a outras pessoas, pequenas ajudas, e são pequenas ajudas que fazem este país andar para a frente. A intervenção do professor José Costa é uma intervenção muito forte, é um conhecedor do trabalho dos jovens, e este trabalho tem vindo a minar a Federação de Atletismo, porque nós não temos um atletismo de um país, nós temos um atletismo assim porque há uma zona interior do país com jovens muito fortes, saudáveis, que vêm de uma agricultura, miúdos absolutamente fantásticos, que lhes falta-lhes o bichinho, falta-lhes uma chamazinha que o pudéssemos trazer para o nosso atletismo. Carlos, diz-me uma coisa, há bocado estávamos a falar, antes de irmos para o ar, das infraestruturas. Do desporto sim, já lá vamos. Mas podes ficar com as duas coisas. Dou-te já duas, que assim, duas em uma fica mais barato. Estávamos há bocado, antes de irmos para o ar, estávamos a falar, eu estava a dizer das infraestruturas escolares, que elas não estão preparadas para a prática de desporto. A maioria delas, os pavilhões são encostados a um canto, a secretaria é encostada a outro, o pavilhão da aula é encostado a outro, e o que é que sobra para a atividade física? Que os meninos não têm sequer um circuito em volta, ou seja, a parte interna da escola, na sua parte mais larga, nem sequer dá para circular em volta da escola. E eles não podem, porque é só barreiras.
barreiras e mais barreiras e a atividade física fica muito dificultada. E eu aqui ia perguntar, isto é uma realidade em todo o país, de termos dificuldades em encontrar espaços ao ar livre, e agora o Covid veio-nos demonstrar isso. É preciso prática ao ar livre e realmente as nossas escolas não estão preparadas para a prática de desporto, da atividade física nas escolas ao ar livre. Ok, eu ia deixar essa questão para a seguir e ia pegar naquela que era um tema que já aqui estávamos a falar, que tem a ver com a interação do desporto escolar, e eu também já percebi aqui nos comentários que há pessoas que ainda continuam a dizer que efetivamente não existe interação entre o desporto escolar e os clubes, entre o desporto escolar e as associações, entre o desporto escolar e as federações, neste caso a Federação do Atletismo. Eu quero dizer o seguinte, efetivamente o desporto escolar é uma parte do Estado que não investe em publicidade e se calhar deveríamos de dizer mais aquilo que fazemos. Admito que haja pessoas que não saibam, Também sei que o ser humano quer sempre mais. O que é que eu quero dizer com isto? Que, efetivamente, pode haver ainda mais interação. Mas, neste momento, eu comecei este início do debate por dizer aquilo que o desporto escolar faz, a interação que o desporto escolar tem com as associações, com os clubes, com a federação, mas volto ainda aqui a frisar que as pessoas, se calhar, não sabem, e são professores e estão na escola, eu não consigo perceber como é que não sabem isto. Mas o desporto escolar, para além dos grupos de equipa de nível 2, volto a frisar, tem os corta-matos que é transversal a todas as escolas do país. Mas para além do corta-mato, tem um projeto que se chama Mega Sprinter. Esse projeto foi criado exatamente para a detecção de talentos. Isso nasceu de um projeto entre a Federação Portuguesa de Atletismo e o desporto escolar. É uma atividade que se faz dentro da escola, depois fora da escola, depois no âmbito regional e depois no âmbito nacional. É um projeto que foi feito essencialmente para a detecção de talentos. Quando há pessoas que ainda dizem que não há interação entre o desporto escolar e os clubes e o desporto federado, eu fico de boca aberta como é que podem estar a dizer isto. Aliás, nestas atividades de mega sprinters, vemos dezenas e dezenas de treinadores de clubes sentados na bancada, a ver alguns jovens que lá estão, que até alguns já trabalham com eles, e a verem a possibilidade de buscar outros para os clubes. Portanto, isto é do conhecimento de toda a gente. Não sei como é que nesta altura ainda há pessoas que conseguem dizer isto. Mas para além deste projeto complementar, existe outro. Existe outro projeto, que foi dos últimos projetos que foi criados no desporto escolar, que se chama Taça do Desporto Escolar. Foi uma prova, cada vez mais nós temos vindo a perceber que o desporto escolar deve ser trabalhado nas idades mais jovens. Então criou-se mais um projeto complementar que foi criado para as turmas de 7º ano de todas as escolas do país, em que a turma, só a turma, e já não pode ser uma seleção de alunos da escola, mas sim a turma, tem que criar equipas que dão respostas em 4 modalidades. E quais é que foram as 4 modalidades que foram selecionadas? Bem, eu não vou falar das outras, mas falo desta. O atletismo foi uma das selecionadas, é um dos últimos projetos do desporto escolar, mais uma vez, em parceria com a Federação Portuguesa de Atletismo. Portanto, quando vêm dizer que não há interação entre o desporto escolar e o desporto federado e os clubes e tudo mais, continuo a dizer, o desporto escolar não está aqui para fazer publicidade e para andar a investir nos jornais e em todo lado a dizer aquilo que fazem, mas efetivamente o trabalho é feito, isso ninguém tenha dúvida. Em relação às instalações desportivas em todo o país, é outra questão. Eu gostaria de só fazer esta. Eu sou professor na escola e faço desporto escolar de atletismo. Não faço pentatlo moderno, natação, esgrima, basquetebol, voleibol, são as modalidades todas. As pessoas têm que entender de uma vez por todas. São 36 modalidades com quadro competitivo regular. Fora aqueles que andam de modalidade e pensam que estão a dar 37. Não tem problema. Nós temos esses alunos. Então, são alunos do ensino especial que têm muitas dificuldades e eu já disse isso. O Sustinho está ligado a um grande clube, onde eu já estive, eu também estou ligado a um grande clube, mas eu no desporto tem tempo para receber esse tipo de alunos. Tenho paciência para esses alunos, coisa que no federado eu não posso ter esse tempo. Eu não posso perder tempo com atletas com dificuldades e que não entendem coisas, enquanto na escola eu posso perder esse tempo. As pessoas têm que entender, as pessoas do atletismo, como nós somos, que a escola, o professor, não pode dar vazão aos desejos da Federação Portuguesa de Atletismo. Porque há mais 80 federações com as baterias apontadas para a escola. Espera aí. E a prevenção rodoviária? E a educação sexual? E a educação ambiental? E o PES? E o POS? E o PUS? E o PIS? Epá,
e os professores andam doidos para conseguir fazer, para estar numa, para estar noutra, no clube de inglês e no clube disto, e o professor de educação física, eu estou ligado ao batismo e tudo o que seja batismo eu quero, eu venho, eu participo e tal, mas não vou ao basquetebol nem ao voleibol, porque não tenho hipótese. De maneira que as pessoas têm que entender isto, nós não somos fazedores de atletas, nós até fazemos umas coisas, eu costumo dizer isso, né? Eu não sou mágico, mas faço magias, porque é essa magia. É porque o professor na escola é tão assoberbado fora as tarefas de ensino disciplinares, quer dizer que isso é o fim do mundo, isso é absolutamente o fim do mundo. Mas depois os projetos que são ligados para a escola, o Tri-Escola, o do vôlei, o gira-vôlei, o tag rugby, o pau, não sei quem. Projetos complementares. São projetos complementares, são projetos que pretendem meter aquela modalidade na escola. Nós temos o quarto-mato já de longa data, o Mega Sprinter, a própria taça do desporto que organiza e participamos. Oferecem um kit de material dado pela Federação de Atletismo. Isto é muito importante. O professor Zé Costa mencionou isto. A própria ação que foi feita, que era uma ação fantástica, que podia-se falar com o Presidente da Associação de Lisboa, que chamou-se uma ação vulgarmente dos 50 euros. O professor Zé Costa estava dentro dessa ação. Foi uma ação que os clubes foram obrigados a pagar os 50 euros de inscrição para a formação, mas o treinador recebeu um kit de material monstruoso. E que aquele kit de material tem um valor pedagógico fantástico. E pronto, era só essa pressão que existe sobre a escola ao exigirem que trabalhe diretamente com o atletismo. Há outras modalidades e as pessoas estão completamente assoberbadas e vai mais à direita. Há escolas mais para o atletismo, outras mais para o voleibol, mais para o triatlo, para o pentatlo, para o triatlo, não sei quantos. Consoante as preferências. Ora, desculpa lá. É sabido que em todas as escolas tem um professor de educação física direcionado para o atleta. Pois, claro. Aqui a única coisa que eu acho que eventualmente poderia ser melhorada ao nível do desporto escolar é quando o professor de educação física identifica um aluno da escola, encaminhá-lo. Eu acho que isso não acontece. De uma forma geral, eu pelo menos sinto essa dificuldade. Eu acho que, ou seja, nós treinadores que não estamos na escola, que não somos professores de educação física, para termos acesso ao desporto escolar, temos que ir ao Mega Sprint, ao Mega Quilómetro e aos cortamatos, que é as fases nacionais. A questão é que os professores de educação física dão aulas numa escola que está incluída no município e acho que de uma forma muito simples conseguem identificar clubes de atletismo que estão à volta, neste caso nós estamos aqui a falar da modalidade de atletismo, e que podiam, no caso, identificar um ou outro miúdo com maior apetência para aquela modalidade, encaminhar. E eu isso acho que não tem acontecido. Não, alguns fazem. A Teresinha Vaz, por exemplo, é um exemplo disso. Mas realmente já estão ligados à modalidade. Quando estava a dar aulas, há pouco tempo atrás, vários colegas, professores de educação física, me contratavam a dizer: olha, tenho aqui um jovem com muito jeito para o atletismo, como é que é? Tu podes encaminhá-lo? E eu falava com as pessoas que conheço, com o Paulo Rodrigues. Eu falo um bocado pela minha experiência, eu acho que isso já me aconteceu uma vez por outra, mas acho que no universo e no contexto da cidade onde eu estou, que tem muitos milhares de habitantes, acho que a franja que nos chega é muito pequena. É muito pequena. Em relação às instalações desportivas, todos nós sabemos que foram muitas escolas construídas no nosso país, ali nos anos 70, 80, e essas escolas eram munidas de um campo exterior de jogos com 4 tabelas de basquete, com 2 balizas e com uma pista de atletismo de cerca de 200 metros à volta. A grande maior parte das escolas que foram construídas nessa altura tinham estas instalações. Obviamente que havia algumas que ainda eram em madeira. Eu dei aulas numa escola em que os pavilhões eram construídos em madeira. Pronto, e essas não tinham de facto instalações. Atualmente a parte escolar, nas intervenções que vai fazendo nas escolas, vai criando instalações desportivas. Agora, admito que as instalações não sejam as ideais ou não sejam as melhores para o atletismo, porque um arquiteto que trabalha para o Ministério da Educação, quando pensa em construir uma escola, pensa em dar resposta em todas as valências. E, obviamente, que aquilo que vai ser feito não é específico para o atletismo, é tentar que dê para tudo. Agora, então como é que podemos colmatar isto? Esta é a minha visão pessoal, atenção, e aqui estou a falar com a minha visão pessoal, embora isto entronque em algumas diligências que têm sido feitas nesse sentido. O desporto escolar tem que crescer, e as escolas, juntando-se mais ao desporto autarco, ou seja, partilhando instalações que podem ser da escola,
podem ser da autarquia local, mas são usados por todos. É um jovem que mora naquela zona. O jovem pode estar a fazer atividade física pela escola, como pode ali estar a fazer atividade física pelo clube, como pode ali estar a fazer atividade física por uma atividade do associativismo, de algo que existe ali. Ou seja, o desporto escolar tem que, acho eu, tem que se entrosar mais com as autarquias. É um caminho que está a ser iniciado, está a ser começado. Aliás, posso dizer que o desporto escolar nestes últimos 2 anos criou um projeto que chama-se o DE Territórios, que basicamente passa um pouco já por aí, ou seja, projetos de relevância que tenham um apoio autárquico. É um projeto, porque é que devemos de criar aqui um clube forte de patinagem? Porque a autarquia já existe um clube de patinagem naquela autarquia, já existe uma pista de patinagem naquela autarquia, então vamos lá à escola, o desporto escolar, também trabalhar na patinagem naquela zona, porque é fundamental para aquela zona que se trabalhe a patinagem e já lá existem as condições, já existem pistas, já existem condições para isso. E eu penso que a evolução vai passar um pouco por aí. Paulo, se tu agora tivesses que estar a dar a formação para estes jovens treinadores, muitos deles jovens professores de educação física, e que tivessem ao teu encargo a responsabilidade de treinar os teus jovens atletas, num breve resumo, quais as diretrizes principais e conselhos que davas a estes dirigentes de clubes, treinadores de jovens, porque nós sentimos que ainda não temos muita formação, e temos boa formação, mas ainda nos falta mais formações, porque temos clubes que não têm técnicos acreditados para tomar conta de jovens, e nós sabendo que na base é quando deveriam estar os melhores dos melhores deviam estar na base, e depois poder dar uma grande formação para que eles possam crescer. Que conselhos é que tu davas a estes treinadores que estão a tratar com a prática do atletismo, do desenvolvimento do atletismo, muito fora do atletismo? Por isso eu utilizo várias modalidades desportivas, fugindo do atletismo, para não criar cansaço, para não criar a especialização precoce, para não criar as lesões de sobrecarga. Não deixo de fazer o essencial, e a vida tem-me corrido bem. Eu não deixo de fazer o essencial. Mas a Camila Gomes fez 2 vezes os 800, ela joga badminton 2 ou 3 vezes por semana. Ela joga handball, é um horror a jogar handball. Mas como é um horror, joga mais handball, para ver se consegue perceber que tem que agarrar a bolinha e correr mais, e saltar mais e fazer travagens. Porque um dos problemas, e é um dos problemas do meio fundo português, sem querer levar a área para o aspecto técnico, é realmente os atletas treinarem como os atletas fundistas e não fazerem o trabalho de força, de rampas, de multissaltos. E os jogos esportivos têm muito isso. E para o jovem, pensando num corredor de resistência, ele pode desenvolver a resistência por meia hora de corrida, que faz aos 15 anos, mas também vai fazer aos 25 anos. Mas ele pode jogar uma meia horinha de handball, de basquetebol, e essa meia hora, em termos de aporte aeróbico e anaeróbico, é muito interessante para o jovem. Mais uma coisa, é que ele está com a bola e está a jogar, está-se a divertir muito mais do que só correr. Claro que depois tem que se fazer o essencial. Depois, claro que a mancha depois do trabalho não específico para o trabalho específico com a sua entidade será maior, mas era um conselho que eu dava, era que vissem, é uma frase que eu costumo utilizar, que era que vissem o big picture, não olhassem para a pequena fotografia, olhem para o grande quadro, para a carreira do atleta, perguntem, querem ser campeões do Olímpico Jovem ou querem ser campeões mais tarde? E para serem campeões mais tarde, têm que alargar a base motora do atleta. Ele é dos 800 metros, faz umas barreirinhas, porque há muitos anos atrás a Vera foi ver o teu treino, a Vera Fernandes, a ver isto. Professor, os atletas do Sustino fazem todos as barreiras. É evidente. Todos os atletas têm que fazer umas barreirinhas, até mesmo os fundistas, por causa dos obstáculos, uma formaçãozinha, uma coordenação, porque depois pode vir a fazer falta, não é? De maneira que eu alertava para isso. Alertava não só para verem, porque há pouco, numa das vossas intervenções, apeteceu interromper e dizer assim, é que agora os jovens, antigamente a Bíblia era o nosso treinador. Nós tínhamos uma confiança suprema no nosso treinador. Os atletas agora, a Bíblia deles é o Instagram. E o Instagram, aquilo é uma mentira. Nós sabemos que o Instagram é uma mentira, nós sabemos que é uma mentira, são fotos forjadas, nós não sabemos o que é que está a acontecer ali. Eu não sei, esta água diz que é lago, mas eu não sei se é água da lago. Eu não sei que água é que está lá dentro.
porque eu não sei se já abriram garrafa, se fizeram água da torneira, se é água de Braga, ou se é água da Maia, ou da Amadora. Estão a perceber? Isso, o que eu aconselhava era terem uma grande relação com os atletas, fazê-los perceber que há que ter calma, há que ter tempo e não querer os resultados instantaneamente. E muitas vezes é mesmo assim. Nós sabemos que o atleta desmerido é 200 metros ou 2 barreiras, pois então ele vai fazer outras coisas. Ele faz as barreiras, mas vai fazer outras coisas. Para quê? Para o fortalecer. Até por situações que nós sentimos isso. Muitas vezes os jovens ganham na sua modalidade. E ao ganharem, desenvolvem um tipo de egocentrismo em que ganham. Mas é preciso que eles aprendam também a perder. Eu uma vez disse isso numa comunicação e não percebi. Houve um gajo que pôs no Facebook. Agora os atletas têm que aprender a perder. Têm que aprender a perder. Para lhes dar raiva, para voltarem ao treino, para voltarem lá mais fortes. Mas também têm que aprender a ganhar. Pelos mesmos motivos. Para lhes dar raiva e para voltar lá e para querer ganhar outra vez. E para querer subir outros patamares. Nós hoje sabemos que o mundo do Plantis fez recorde do mundo, bateu o recorde do Sérgio Luca agora, recebi essa notícia agora. E nós vemos que os atletas, quando nós tínhamos os campeões, eles não estavam só interessados em ganhar a taça do Dr. Fernando Amado, mas eles iam à taça do Dr. Fernando Amado, como tu foste. O Regional de Lisboa, que saía em 2 páginas da bola, e agora não sai notícia nenhuma. Nós tínhamos 2 páginas da bola a falar sobre os resultados índios, nós tapávamos aquilo tudo, e nós temos que dizer aos atletas para dar valor aos seus bons momentos, mas também dar valor aos maus momentos. E não ter medo dos maus momentos. E os treinadores têm que perceber isso. Um erro é uma oportunidade para aprender. É sempre analisar, olha, isto não está a correr bem, nós temos que pensar. E não repetir as coisas e não copiar as coisas. Sem fundamentação, sem ter uma visão global do projeto de carreira do atleta. Desculpa de uma alongada. Não, estás à vontade. É sempre trabalhar contigo. Desde dizer que não posso pôr a mão na cara, bateres na mesa. Tu és daquelas pessoas que todos nós consideramos e aprendemos a gostar desde cedo. Tu és daquelas pessoas genuínas e posso dizer que já vi vários painéis na televisão. E é com orgulho que eu posso dizer isto. Este é daqueles mais pedagógicos que eu já apreciei. Porque nós temos aqui o responsável do desporto escolar que defende o desporto escolar com aquelas garras, não é por ser de Sporting, mas defende com as garras. O Paulo Benrigana defende com as garras, não é da águia, mas é como o apaixonado do atletismo. O Celestino, que é daquelas pessoas que nós todos conhecemos, que defende o atletismo, porque é daquelas pessoas que todos nós sabemos o trabalho social que o Celestino faz, e o Zé Costa um dedicado à modalidade e à Federação Portuguesa de Atletismo. E a pergunta vai para ele, porque faltam-nos 10 minutos para depois terminarmos, tentar mais ou menos cumprir a hora. A última vez alongámos, fomos quase 2h50, mas também era atletismo generalizado. Hoje é o desporto infantil juvenil versus clube, escola, e aqui Zé Costa. Não foi por acaso que eu fiz esta pergunta ao Barrigana, e agora vai ir e vinha para Braga, e é para a gente não ver Braga por um canudo. Zé Costa, nós estamos a fazer a formação incutindo o espírito do Paulo Barrigana, que é um dos nossos melhores exemplos de treinadores de formação, e não só, e que forma verdadeiros campeões. Nós estamos na nossa formação da Federação, que depois é transversal às associações, nós estamos a fazer a verdadeira formação, a formação ideal neste caminho. Eu penso que sim. No entanto, como o Paulo disse há pedaço, há todo um conjunto de influências que atualmente, digamos, cada um sofre, que minam um bocado aquilo que se pretende. Nós, como Federação, temos a responsabilidade de renovar o nosso quadro de treinadores. Nós temos um grupo de treinadores em Portugal que já está bastante envelhecido. Alguns dos treinadores de referência, infelizmente, já terminaram as carreiras, outros já nem estão connosco. Temos agora um conjunto de treinadores que na casa dos 50, 60 anos, que é o caso do Paulo e de muitos companheiros, e temos também muitos treinadores jovens. Mas é precisamente nesses treinadores jovens, naqueles que já estão na modalidade e noutros que é necessário conquistarem, que nós temos que fazer o grande investimento. Porque, enquanto o Paulo e outros treinadores que são da sua geração sofreram influências de grandes figuras, e tiveram a paciência e continuam a ter a paciência para perceberem
que o processo de formação de um atleta é um processo de longo prazo, com muitas etapas, que leva muito tempo, que é necessária muita paciência. Os treinadores jovens têm, e eventualmente, uma grande parte deles, é evidente que não estou a dizer que isso acontece com todos, mas muitos menos atentos ou mais influenciáveis têm pouca paciência, querem resultados a curto e a médio prazo, não sabem esperar e não conseguem perceber que o processo da formação do atleta é um processo de longo prazo e que os resultados virão muito mais tarde. E a nossa Confederação temos a responsabilidade de formar os treinadores nesse sentido, temos a responsabilidade digamos, multiplicar e dar a conhecer as boas práticas que existem por este país afora. Nós, há uns anos atrás, quando íamos a qualquer pista ou a qualquer local de treino, víamos um treino muito redutor, muito repetitivo, pouco interessante, e hoje, quando vamos às pistas, quando vamos aos locais de treino, verificamos que efetivamente se melhorou imenso na qualidade do treino, melhorou-se imenso não só na intervenção do treinador, melhorou-se imenso nos apetrechos, continuamos com graves problemas, como eu disse há pedaços, com as pistas, melhorou-se imenso na inter-relação com o desporto escolar, melhorou-se imenso em muitos pormenores, em muitos aspectos. O que nós ainda não conseguimos e temos que continuar a trabalhar diariamente é no sentido de influenciar os treinadores mais jovens, e seria ótimo e seria o ideal que os treinadores jovens tivessem tutores. Por exemplo, o Paulo Barrigana podia ser um bom tutor de uma dezena de treinadores, o Celestino Idem com aspas e tantos outros, porque esses treinadores mais jovens precisam de alguém que os aconselhe, alguém que de alguma forma os consiga influenciar de uma forma positiva, para que gerações e gerações de atletas com potencial que vão aparecendo não se esgotem, não desapareçam, porque o treinador, num determinado momento, sentiu-se só, sentiu-se a caminhar pelos seus próprios meios, apenas, digamos, recorreu à internet, onde há muitos exemplos, a maior parte deles que não são mais-valias, e efetivamente a Federação compete, tem-no feito, deve investir mais nessa área, criar mecanismos para que os treinadores se sintam mais acompanhados, se sintam que há pessoas na nossa modalidade com disponibilidade, com capacidade para os aconselhar e depois ajudarem a percorrer o caminho. Barrigana, estamos a 7 minutos de terminar, eu continuo a dizer que é mais coisa, menos coisa, 2 minutinhos aqui de orientação sobre o desporto infantil juvenil, lembrando que para a semana, quinta-feira à mesma hora, encontramos com um pouco acima, vamos aqui também ter outra ação, valorizando o desporto de juvenil, até pelo percurso de autocondução, pelos pares, pela entrada de autocondução, saber quem pode e quem não pode ter acesso ao centro de alto rendimento, depois vamos falar disso. Aqui, desporto infantil juvenil, 1 minuto e meio para terminar. Eu tenho esta dualidade, eu trabalho na escola, mas tenho sempre alguma dificuldade em fazer a diferenciação. Há uma diferenciação que eu faço entre o desporto federado e o desporto escolar. Eu já disse isso aqui, porque no desporto escolar eu tenho tempo. Eu tenho horas do meu horário, para fazer esse trabalho. E esse trabalho, tal como outras pessoas fizeram comigo, não na escola, mas num trabalho, porque eu era num bairro pobre e só fazíamos as neiras, e fizeram esse trabalho comigo, eu sinto que devo à sociedade esse trabalho. E sinto que tenho que ter, eu auto-ajudo-me a mim próprio para ter essa atitude para com jovens. Porque eu poderia ser o tubarão que sou, que só quero ganhar, fazer, melhorar, sair daqui cheio de ideias, porque vou fazer isto, e eu tenho que ter paciência e tempo para jovens que não são tão dotados. E é uma lição muito grande do desporto escolar para o desporto federado, porque muitas vezes o desporto escolar nos clubes é baterias de testes, que tiram a fotografia. E eu detesto fotografias. Eu gosto de vídeos. Porque a fotografia é aquele momento. O jovem pode estar bem, pode estar mal, fez o teste, não foi, manda embora e nós perdemos ali um potencial campeão. Ou um potencial campeão ou a muleta do campeão. Porque o Duplantis não treina sozinho. As imagens é ele sozinho, mas há sempre lá um grupo de amigos, porque senão o treino é extremamente pesado em termos de idade de jovens. Por isso, o que eu diria é que temos que criar um atletismo infantil juvenil que seja muito atraente, em que a palavra não exista, a palavra não podes fazer, a palavra negativa não pode existir. Tem que ser uma palavra de progresso,
uma palavra de alento, uma palavra de atenção, uma palavra de progresso, uma palavra de calma. Correu mal, calma. Se eu soubesse o que eu primeiro que eu soubesse comer com os pauzinhos chineses, olha, eu tenho 56 anos, quando vou com o Alex e com o Miguel, quando venho lá aos chineses, e com o Diogo, nunca acerta com os pauzinhos. Os gajos roubam os talheres e eu começo logo a chorar. Por isso, tem que se dizer isto aos jovens, dizer aos jovens isto. Eu também não consigo, há coisas que eu não consigo fazer à primeira, faz à segunda, tentamos. E o tentar é muito honroso. E este país nós passamos agora por situações complicadas. Isto, como o Celestino disse aqui, tem um peso absolutamente fantástico e pesado. E a Federação tem que estar atenta a isto, a Associação, a Federação, o Comitê Olímpico. Nós podemos perder com estas crises dos clubes agora por causa do Covid de futebol, não entra aspecto financeiro. Os clubes que apoiam, que são a base da seleção e dos Jogos Olímpicos 2021, 2024, podem-se perder gerações agora de atletas com esta crise, porque é uma crise a nível mundial e que Portugal vai sofrer e o desporto vai sofrer. O desporto sempre sofreu. O desporto é um país pobre aqui, Já nascemos nós já habituados estamos a sempre às migalhas, porque o desporto tem um valor educativo que não tem sido dado um valor educativo. Eu nas apresentações que eu faço, eu pergunto sempre. O desporto é importante para ti, Luís? Para mim é super importante. Eu defini a minha vida através do desporto. Porque é o que me dá o equilíbrio. O desporto é o que me dá o equilíbrio, dá-me saúde, dá-me bem-estar. Eles andam lá a chamar a atenção aos miúdos com umas coisas. Não, mas eu falo... Não, mas eu agora estou a direcionar para uma pergunta, para uma coisa, porque eu preciso que tu digas isso. E o desporto? O que é que faz aos miúdos? Salva-os de quê? Diz lá. O desporto, é aquilo que o Soucinho disse há bocado. O que o desporto dá é uma oportunidade de um caminho. Exatamente. O que é que o salva de tudo aquilo que não é bom. Damos a oportunidade. O caminho que eu estou a falar é na verdade. Na minha rua da Baia, eu era o único que não me drogava, porque era o super atleta de 10 anos, 12 anos no Benfica. Achava que era do Benfica, pronto, dava lá 12 aninhos, mas esse valor de ser do Benfica levou-me a não me drogar. Exato. E quando eu pergunto, nos fóruns que eu vou, quando eu pergunto aos treinadores, eles respondem assim: a pessoa é muito importante ir aos jovens da droga. E sabes o que é que eu digo? E se fosse o teu filho, Luís, qual é a importância do desporto realmente? É isso que eu digo ao secretário de Estado. E se fosse o seu filho? Aí a coisa pia mais filho. Quando é o filho dos outros, não, aquilo era uma família desgraçada. Mas quando é o nosso filho, e nós conhecemos pessoas que passam por esse tormento. Claro. Isso o desporto tem um valor, como as outras atividades, como a pintura, como a música, como os coteiros, como a Sefra faz um trabalho incomensurável, em termos de valor financeiro, incomensurável. Que a vida de uma criança, e eu costuma-se dizer que há uma lei que é... Desculpa? É a sociedade da manhã. O valor do desporto está de 1 euro para 6 para a saúde. Nós gastamos 1 euro em desporto, dá-nos 6 euros em saúde. E eu digo, isso é mentira. Porque ninguém sabe o valor de uma vida, de uma mãe, da família desgraçada com a droga. Porque a droga não é falta de saúde. E isso são valores que o dinheiro não paga. De maneira que eu dizia a todos os treinadores para acreditarem no trabalho, no trabalho humilde que eles fazem. Porque se forem diferentes na vida de uma criança ou de um jovem, esse jovem no futuro vai-vos dizer, professor, olha, foi você. Na verdade, alguns dos que nos estão a ouvir a nível nacional não têm um contexto da realidade que o Celestino vive, que o Paulo Barrigano vive, após já viu. Não, porque alguns... Na província é ainda pior. Não, porque alguns Já sei para situações na província. Alguns não sabem mesmo o que é viver, o que é ir ajudar, o que é entrar dentro do bairro de Santa Filomena, do Cova da Moura, e lá para a Cozinha, buscar... sem ter tomado pequeno. Exatamente. E nós estamos aqui a falar da Sefra, estamos a falar do Paulo Barrigano enquanto treinador, podemos estar aqui a falar do São Marcos da Reboleira, podemos estar a falar do Mugarro, podemos estar a falar aqui de montes de pessoas que em Lisboa entram dentro dos próprios bairros, que realmente a polícia não consegue entrar, e o desporto entra, vai buscar e vai dizer aos meninos que há outras soluções de vida, e isso é o que dá o valor. E reparem que esse painel, desculpem, uma vaidade, ele não foi escolhido ao acaso. São escolhidas pessoas que ao longo dos últimos 30 anos, eu sou assim mais novo do que o Barrigano. Eu sou mais jovem que o Celestino. Eu ainda me lembro quando o Celestino apareceu como atleta. Mas Celestino, agora é o teu... Sabes que o Paulo Barrigano tem este dom da palavra, tem esta emoção e que nos leva a continuar a ouvir. Pronto, tenta cumprir mais ou menos o tempo. Não, eu não tenho muito mais a acrescentar. Aliás, quando o professor está a falar, eu
Só ouço. Eu acho que cada palavra que ele diz o professor é uma Bíblia, não há é um exemplo, e é uma pessoa que eu tenho momentos muito bonitos aqui. Exatamente, são pessoas que eu tenho um carinho muito grande. E depois aquilo que o professor disse, o professor tocou a parte desportiva, tocou a parte social, tocou a parte do futuro. Não tenho assim muito mais a acrescentar, porque não agradecer à Associação de Atletismo de Lisboa pelo convite. O Luís, ao fim de tantos convites, conseguiu-me trazer para uma coisa destas, é a primeira vez que eu participo. Eu estou sempre a convidar o Celestino para ações, porque eu acho que o Celestino é um exemplo de muitas vertentes, tal como tu. O problema é que muitos de nós estão ocupados numa série de atividades e numa série de contextos que depois o tempo é curto. E só para deixar aqui os parabéns, Celestino, licenciatura. Fantástico. Acabou a licenciatura, foi daqueles que não teve a oportunidade naquela altura normal de eu também venho do bairro. E agora a vocês muitas vezes confundem esse também trabalho, porque eu gosto desse trabalho social. O Celestino é um treinador de excelência na área dos 400 e 800 metros. Não vale a pena, não nos podemos esquecer disso. Nós podemos falar do trabalho social. Eu venho aqui falar do trabalho social, gosto muito de ajudar, mas calma lá. O Celestino é um grande. Esquecer que o Celestino é um treinador de excelência. É evidente que nós podemos dizer assim, não, pá, mas não teve vontade a fazer 46 segundos. Não teve, mas vai ter, não tenho dúvidas nenhumas. E se lhe derem a oportunidade de ele trabalhar com calma e com... Não é pronto, disseste aqui isso nos ajudar e os atletas tiverem confiança para trabalhar. Celestino é daqueles amigos que nós sabemos que estamos, mesmo estando tanto longe, sabemos que naquela hora o amigo está presente. Carlos, mais uma daquelas tuas alfinetadas para quem diz que não há desporto escolar em ligação com só despedidas. Alfinetadas? Não. Alfinetadas é colocar as pessoas no sítio. Aquilo que fui dizendo foi com base em factos. Sim, colocar as pessoas no sítio. Costuma-se dizer que não há argumentos. Mas podem sempre argumentar. Mas, para não dizer palavras minhas, vou aqui terminar dizendo palavras que li em alguns artigos, que são conhecidas de todos. O melhor investimento que um país pode fazer, ou seja, o investimento mais rentável, se calhar o mais económico, é no desporto. Isto foi escrito por vários autores em vários artigos. Vejam os países mais desenvolvidos e vejam onde é que eles investem. Estas são as minhas últimas palavras. Também já agora acrescento dizendo que o desporto escolar, como é conhecimento já de muita gente, é claramente o maior clube do país, porque é por lá que passam todos os jovens do nosso país. Mas é um clube que está aberto a todos os outros clubes do país, como aqui foi hoje relatado com vários exemplos que foram sendo dados. E, portanto, o desporto escolar não está suspenso, não está parado, nem está fechado sobre si próprio. O desporto escolar é aberto, está nas escolas, as escolas são públicas, trabalhamos também com as privadas, trabalhamos com todos, e o nosso objetivo é que o desporto deste país e que os jovens sejam cada vez melhores enquanto cidadãos. Estes são os princípios pelos quais nós trabalhamos no dia-a-dia. Mais uma vez, um agradecimento à Associação de Atletismo de Lisboa pelo convite e até um dia. Cá estaremos. Zé Costa, aí de cima, 1 minuto e meio para terminarmos. Vamos dar aí a oportunidade também a alguém, porque nós falamos aqui da ação do Celestino, falamos do Paulo Barriganas, falamos aqui do empenho entusiasmado aqui na defesa do desporto escolar com factos, também como técnico nacional da Federação, não posso deixar de dizer que é das pessoas que eu mais considero no desporto de formação do nosso atletismo, o professor Zé Costa. Bom, eu gostaria de terminar agradecendo o convite que me foi endossado, não em nome pessoal, mas também em nome da própria Federação, para estarmos neste fórum e para tentar, de alguma forma, relevar a importância do atletismo infanto-juvenil e da importância que a escola pode ter e tem, efetivamente, nesta área. E deixar também 3 mensagens. Uma delas é uma mensagem, digamos, de parabéns, dar os parabéns a todos os treinadores que ano após ano
época após época, muito em particular nos tempos mais recentes, com todos estes problemas da pandemia, têm persistido, continuam a persistir, continuam entusiasmados, continuam, digamos, a fazer aquilo que é uma grande responsabilidade social que existe no país, que é aceitar e enquadrar e também educar crianças e jovens desportistas. Dizer-lhes que tenham esperança, porque muito brevemente devemos voltar à normalidade e voltaremos a ter a nossa atividade totalmente desenvolvida de uma forma normal. E, por último, também para todos os agentes do atletismo, nomeadamente para os treinadores que estão a trabalhar com atletas jovens, lançar-lhes o desafio de eles próprios desafiarem a federação, desafiarem as associações, desafiarem as escolas, para, digamos, criarem sinergias, para criarem possibilidades de cooperação, procurando formas da escola fazer chegar mais alunos aos seus grupos de treino, ligando-se mais com o movimento associativo, porque o futuro só será melhor se efetivamente as pessoas abrirem os seus horizontes e se conseguirem relacionar mais com a Federação, com as associações e com o desporto escolar. Obrigado, Zé Costa. E agora vamos aqui finalizar agradecendo a todos os espectadores que estiveram connosco, mas antes de terminar, deixar-nos dizer que pelo nosso atletismo, muitos celestinos, muitos Paulo Barriganas, muitos Carlos Ribeiros, Zé Costa, são tantos os anónimos que nós poderíamos referenciar aqui, que têm feito um trabalho fantástico, um trabalho social, porque o desporto também é isso, é um trabalho social que nós fazemos em prol da sociedade. A dizer que em janeiro perdemos o Mário Rui, há um mês atrás perdemos o Mário Pinho e vamos perdendo alguns valores de referência. E a semana passada perdemos também um dos nossos grandes amigos do atletismo, Pedro Rocha, foi meu colega durante vários anos enquanto atleta do professor José Costa. Depois, mais tarde, acompanhámos-nos um ao outro, porque ele como dirigente da Federação, eu como continuando praticante, e depois, mais tarde, também como dirigente do Pedro Longo, agora como presidente da Associação de Atletismo de Lisboa e da ANAP. Não posso deixar esta referência. Pedro, até já, e olha por nós.